Paz, shalom, shalom de Jesus a todos. Vamos dar continuidade. Essa leitura aqui é com comentários, porque vai para um canal do YouTube, e o outro que é só leitura vai para outro canal do YouTube, que é Bíblia Diária Helena no YouTube, Bíblia Diária Helena na página aqui no Facebook. E o outro que é só Marcos, Evangelho Marcos Leitura, o outro que é só leitura vai para o canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo. Por favor, se inscrevam, que eu estou precisando de inscritos para depois começar a fazer live para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui a gente não prega doutrina inventada. Aqui a gente prega a Bíblia, para honra e glória do nome de Jesus. Então, a leitura aqui é com comentário. Agora, se a pessoa não gosta dos comentários, segue lá a Bíblia, segue lá o canal Eclésia Católica de Cristo, ok? Você vai entender. Vai só ouvir. Mas não deixe de conhecer o Evangelho. Então, vamos começar aqui a leitura de hoje, a segunda parte do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E começa assim: E chegaram a Betsaída, trouxeram-lhes então um cego, rogando que ele o tocasse. Então todos os tipos de enfermidades, problemas, seja qual for, eram levados ao Senhor Jesus. Aonde que o Senhor Jesus ia, tinha uma multidão já esperando por ele. Então, quando ele chegar lá em Betsaída, que é Betsaida, Bet é casa, não sei se é a saída de alguma cidade, mas é Betsaida. Pode ser que, eu sei que Bet é casa, pode ser que não tem nada a ver com saída, mas vamos lá. Então veio com esse cego, ok? Clamando a Jesus para que o Senhor Jesus o curasse, ok? Aqui, continuando a leitura: tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhes os olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? Ok? Então Jesus sempre fazia isso. Ele tomava aquela pessoa e levava para um outro lado, aonde não tinha multidão, porque a multidão atrapalha. Outro dia eu falei numa live: cuidado com a multidão. Quando você for, não precisa pedir oração para 1 milhão de pessoas. Pede para a pessoa certa, pede para a pessoa que você sabe que tem comunhão verdadeira com o eterno Deus, porque o Senhor Jesus vivia para Deus. E quando pediu para ele, ele tirou aquele rapaz fora, aquele homem cego, e levou em outra parte. Normalmente ele levava 3 discípulos com ele, que é Pedro, Tiago e João. Normalmente, sempre você vai ver que ele levava esses com ele. Nem os 12 discípulos todos ele não levava. Então a gente precisa saber com que a gente anda, ok? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas. Quem começando a ver? O cego. Então, o cego. Tem umas pessoas conversando ali, talvez vocês vão escutar barulho. Após ele ser curado, perguntou para ele, né, se ele estava vendo. E aqui diz assim: e ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Imagina, gente, árvore e pessoa é bem diferente, né? Então a visão dele não estava totalmente boa. Às vezes a pessoa, ela está recebendo um milagre ainda, mas o milagre não está completo. Mas ela já entra em desespero, ela já começa a incredulidade. Já pensou se ele começasse a entrar em desespero, na incredulidade, ele não ia ver o milagre acontecer, né? Vamos lá. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu
nitidamente, e ficou estabelecido e podia ver tudo nitidamente de longe. Então, se o seu milagre começou e parou, continua orando, continua buscando a Jesus para que seja completo, ok? E mandou-o para casa dizendo: não entres no povoado. Vá direto para casa, não fica perdendo tempo. Porque quando Jesus curava alguém, aparecia aqueles fariseus, saduceus, esquibras, só para perturbar a pessoa, porque eles tinham inveja das obras que o Senhor Jesus fazia. Então, quando alguém era curado, eles perturbavam muito a vida da pessoa, ok? E continuando aqui, diz assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou a seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Então, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, as coisas foram acontecendo assim. Em Betsaída teve aquele cego que foi curado, ok? Agora eles foram para Cesareia de Filipe. Provavelmente esse Filipe aqui era o irmão do rei Herodes, porque o lugar tinha o nome dele, a Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou a seus discípulos. Aí ele aproveitou ali, que ele estava com os discípulos, era difícil também eles ficarem sozinhos, sempre tinha uma multidão em volta. E ali ele perguntou sobre o que as pessoas falavam do Senhor Jesus. O Senhor Jesus perguntando: o que as pessoas falam quem eu sou? Versículo 28. Quem é, gente, não fica falando que é. Os falsos profetas, igual já apareceu um novo falso profeta, viu? Se vocês não estão sabendo, pesquise. Já apareceu um novo falso profeta, viu? Então ele vem dizendo que é isso, que é aquilo, que é Hashem, que é Mahdi, que é sucessor de Pedro. Os falsos profetas, eles vêm falando um bocado de coisa. Já chega chegando, já chega apavorando. Mas o Senhor Jesus não chegou falando: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Pelo contrário, quando os demônios falavam: tu és o Filho de Deus, tu és ungido, ele mandava os demônios calar a boca. Ok? Porque o mundo espiritual sabia que ele era Filho de Deus, sabia que ele era o Messias, como hoje sabe. Agora os humanos é que não são incrédulos, não sabem, não acreditam, sei lá o que é misericórdia, deve clamar a Deus, porque quem rejeitar o Senhor Jesus não será salvo, gente. É sério, e ele está voltando. Ele está voltando para julgar. Ele não está voltando mais para morrer por ninguém, não. Ele já morreu. Agora ele volta para julgar. A Bíblia fala que ele vai governar as nações com vara de ferro. Não pensa que é oba-oba, não. Não vai nessa ilusão, não. Se te pregar um evangelho que não é o que está na Bíblia, vá ler a Bíblia. Ok? Então, o Senhor Jesus, ele não chegou já: eu sou Messias, eu sou o quê. Não. Mas os falsos profetas chegam falando que é um bocado de coisa. Preste atenção nos falsos profetas. Responderam-lhe João Batista. Aqui, ó. Quem diz os homens que eu sou? Aí uns responderam: uns falam que você é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros ainda que é um dos profetas. Ok? Eles acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Então eles acreditavam que alguém tinha ressuscitado ali, ok? Então, e aí o Senhor Jesus perguntou para eles, os próprios discípulos: e vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. O Cristo é ungido de Adonai, de Elohim.
é filho de Deus, de Hashem, de Adonai, de Elohim. Ele é filho de Deus e ele é ungido do Senhor, que é a palavra Cristo, ok? Que é aquele que muitos judeus ainda esperam, só que eles vão ser primeiro enganados por um falso, que aí a ficha vai cair, vai ver que o verdadeiro veio e eles rejeitaram, ok? Aqueles judeus que até hoje não creem em Jesus de Nazaré. Vamos continuar. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Olha lá. O Senhor Jesus proibiu. O Senhor Jesus não falou, olha, fala para todo mundo que eu sou o Messias, que eu sou filho de Deus. Não. O Senhor Jesus proibiu. Pedro falou. Pedro já tinha descoberto. O Espírito de Deus já tinha revelado a Pedro. Então proibiu severamente, mas não era para falar para ninguém. Ok, Pedro acertou. E tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala que foi Deus que permitiu que Pedro entendesse, ok? E começou a ensinar-lhes o Filho do Homem. Pois é, mas nesse dia ele falou que era para ficar quieto, não era para falar. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Então aquilo era para ficar só entre eles. Não era para sair anunciando para todo mundo. Não era, o Senhor Jesus não tinha essa pretensão de falar, olha, eu sou filho de Deus, da mesma essência do Pai. Não, o Senhor Jesus não falava isso. Quem fala são os falsos profetas. O Senhor Jesus foi se deixando a conhecer de pouquinho em pouquinho. Até hoje tem gente que não entendeu quem é Jesus de Nazaré. Vamos lá? Dizia isto abertamente, Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Porque, olha, o Pedro sempre se achava. E aí, como ele acertou que o Senhor Jesus de Nazaré era o Cristo, aí pronto, ele já achou no direito de corrigir o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou que ele ia ser morto, ok? Não sei se ele já tinha revelado isso antes ou foi a primeira vez aqui no Evangelho. Não estou lembrado se eu já vi alguma revelação do Senhor Jesus se revelando a eles, ok? Quando ele falou que ele ia ser rejeitado e ia ser morto, mas que depois ele ia ressuscitar depois de 3 dias, em vez deles focar nos 3 dias que o Senhor Jesus ia ressuscitar depois, Pedro já foi querer corrigir o Senhor Jesus. Tem muitos crentes hoje que se eles pudessem, eles corrigiam o Senhor Jesus. Tem muitos crentes hoje que não pregam o verdadeiro. Diz que é evangélico, mas não prega o evangelho. Diz que é cristão, mas não prega o verdadeiro Cristo. Tem muitos por aí. Ok? São as falhas de Pedro. Pedro em suas falhas. Igual o pessoal diz, aquela igreja que diz que é mãe, Pedro, eles é sucessor das falhas de Pedro. Eles não são sucessor dos acertos de Pedro. Eles são sucessor dos erros de Pedro. Tem essa frase por aí. Vamos lá. E eu estou explicando as minhas palavras, mas é mais ou menos assim. Vamos lá. Dizia isso abertamente, Pedro chamando-os de lado, começou a recriminá-lo. Pedro recriminando o Senhor Jesus, olha só. Ele, porém, voltando-se, vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. Então, naquele momento, o Pedro deixou o Satanás usar a boca dele. Naquele momento, o Satanás deixou Pedro usar a boca. Sabe aquelas pessoas que têm dó de você, que dizem: não, irmão, você merece ser feliz. Ai, casa com quem você quiser. Faz da sua vida o que você quiser. Você merece ser feliz. Isso é o diabo falando, gente. Porque quem é de Jesus vai se preocupar com aquilo que Jesus aprova. Porque quando nós fazemos as nossas escolhas sem falar com Jesus, quando nós fazemos de nós mesmos, a gente sofre as consequências depois. Ok? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Cuidado com essas pessoas que dizem que você merece ser feliz e mandam você fazer as coisas erradas. Cuidado, isso não é de Deus, não. Agora, pulando aqui já para agora, vai falar sobre... Aqui é como seguir Jesus. Esse trecho final aqui de Marcos, capítulo 8. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ali, o Senhor Jesus falou para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. Ok? Então ali era... não é que Jesus estava chamando Pedro de Satanás, mas é que Pedro estava deixando Satanás, o Ra-Satã, o diabo, sei lá, tem vários nomes. Vamos falar o príncipe das trevas, eu acho essa a melhor forma de usar. Pedro estava deixando o príncipe das trevas usar ele. Não sei qual foi a intenção do príncipe das trevas de não querer que o Senhor Jesus morresse. Talvez já imaginasse que o Senhor Jesus realmente ia salvar a humanidade através de sua morte. Não sei, vamos lá. Só sei que aqui o Senhor Jesus deu uma dura em Pedro, porque o Senhor Jesus não é mimimi, não. O evangelho de Cristo Jesus não é evangelho mimimi. Esse evangelho de mimimi é desse modernismo de hoje, esse liberalismo, modernismo, que colocou o homem no centro, que colocou o homem mais importante que Deus. O evangelho do Senhor, na hora que precisava dar dura, ele dava. Vamos lá. Chamando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ok? O Senhor Jesus falou: olha, vocês pensam que seguir a mim é moleza? É? Vocês querem me seguir? Pois pega a cruz de vocês e negue a si próprio e venha. Mas as igrejas hoje, as igrejas coaching, as igrejas que só pregam prosperidade, ai, você é a pessoa mais amada. Olha, nossa, Deus faz tudo por você. Você não precisa fazer nada. Você vai ter tudo. Cuidado, gente, com esse pessoal. Cuidado. Cuidado. O Senhor Jesus falou: pega a sua cruz. Ai, Senhor, mas tá doendo, tá pesado. Pega e vem. Segue-me. Né? Se não precisasse fazer nada, nem a cruz ia precisar levar, gente, para seguir Jesus. Vamos analisar o evangelho? Deus seja louvado, misericórdia. Às vezes a gente tem os problemas familiares e nós vamos seguir o Senhor Jesus mesmo com os problemas familiares. Ok? Amém? Mesmo com os problemas familiares, nós vamos seguir o Senhor Jesus. Mesmo com os problemas familiares, mesmo com os nossos próprios problemas, nós vamos seguir o Senhor Jesus. É para pegar a cruz e seguir. Vamos continuar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, irá salvá-la. Outro dia eu vi lá no Brasil, no momento eu não estou no Brasil, mas eu acompanho as notícias do Brasil. O Instagram do Brasil que eu tenho, nossa, tem hora que eu fico irritada de ver o que postam lá, os crentes, eu também sou crente, mas eu também sou crente, viu? Mas hoje está tendo uns crentes muito estranho, que não está de acordo com o evangelho. E aí lá foi um grupo protestar no centro de São Paulo, porque os cristãos são perseguidos, vão protestar. Gente, aonde que tem essa base bíblica nos evangelhos? Onde que tem isso? Gente, não tem, gente, isso é política. Não cai nessa, não. Isso é política. O Senhor Jesus falou que era para ir com cruz e tudo seguir ele. Não é esse negócio, vão protestar, não. Isso não é de Deus, gente. Isso não é do evangelho, não é de Cristo. Não é, gente.
parece bonita a atitude, mas não é divino. Simples assim. Tem muita coisa que parece muito bonito no meio dos evangélicos, mas não é divino. Protestante, então, gente, esse nome protestante, eu estou tomando pavor desse nome protestante. Se Lutero viesse, ele ia colocar 190 teses agora na frente da igreja protestante. Ele colocou 95 contra a igreja católica, agora ele ia colocar 190 diante da igreja protestante, 190 teses contra. Vão protestar, porque os cristãos são perseguidos. Isso não tem base no evangelho, não tem base na fé em Cristo. Isso é carnalidade humana. Senhor, tem compaixão de nós. Ajuda a entender o que é pegar a cruz e te seguir, Jesus. Porque tá estranho as pregações nesse mundo. Livrai-nos, Jesus. Vamos continuar? Olha aqui, gente. Aquele que quer salvar a vida vai perder. Vai lá fazer protesto porque não quer ser perseguido como cristão, já perdeu a salvação. Aqui, ó. Pois aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la. Mas o que perder a vida por causa de mim e do evangelho irá salvá-la. É simples assim. Esse é o evangelho que eu prego para honra e glória no nome de Jesus. É o que está aqui escrito. Não é o que eu acho. Não é o achismo do mundo. Vamos continuar? Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua vida. Pois o que o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então nós não temos que envergonhar porque a igreja é perseguida. Não, gente, nós não temos que envergonhar disso. Os apóstolos faziam festa dentro da cadeia sangrando, porque tinha batido neles. Eles estavam lá cantando, louvando, orando. E feliz de estar sendo maltratado pelo nome de Jesus. Agora os de hoje querem fazer protesto. Ai, gente, é terrível. Que o Eterno nos livre dessa enganação, desse modernismo desenfreado. Ok? E aqui fala daquele que se envergonhar. Aquele se envergonhar. Por que está passando tribulação? Porque hoje em dia o evangelista não aguenta nada. Se você falou qualquer coisinha, ele já vem te atirando pedra. Mas isso não é bíblico. Ok? De fato, aquele que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E quando fala Filho do Homem na Bíblia, não está falando de José. Jesus nem por José foi gerado. Quando fala Filho do Homem ali, está falando do próprio Deus. Porque antes de existir Adão, já existia essa palavra homem. Porque Deus fez o homem na semelhança e imagem de Cristo, o nosso amado, que já existia antes de vir a esta terra. E vamos seguir em frente na paz e na graça de Deus Pai, no nome de Jesus. Então, essa tradução aqui que eu usei, que essa leitura é da Bíblia de Jerusalém Online. Mas a tradução que eu estou fazendo, só a leitura do canal Eclésia Católica de Cristo, é outra tradução, ok? Eu gosto de usar várias traduções. É muito boa aquela lá que eu uso para fazer só a leitura. Mas eu gosto também de comentar. Então siga já os meus dois canais, a Bíblia Diária Helena no YouTube e Eclésia Católica de Cristo, que você vai pegar traduções diferentes e você vai pegar um vídeo de comentário e outro vídeo de só leitura. E ficam na Shalom
na Shalom de Cristo. Até a próxima. Leia o Evangelho, leia cartas apostólicas. Não vá nessa enganação do mundo. Paz, Shalom. Jesus está voltando. Amém.